essa mesa do Eugênio Aragão dá sonoridade à live. São esses superchats por enquanto, gente. Essa mesa, porque eu bato demais na mesa? Ela provoca ali uma vibração. Um eco. Tá. Fica bom, dá uma cor, dá um colorido. Não, é porque eu tenho aqui, ó, para quem não viu ainda, eu tenho um microfone profissional aqui, né? Que está num braçozinho aqui, né? E eu costumo usá-lo para lives e essas coisas. Muito bom. Né? Ele realmente é muito melhor do que o microfone do computador. Uhum. Eugênio, deixa eu aproveitar a sua erudição, a sua visão de mundo, para discutir essa questão aí, agora que se criou uma crise diplomática, muito fabricada pela mídia brasileira, em torno das declarações do Lula na China e nos Emirados Árabes. A manchete dos 3 principais jornais do Brasil é isso. Na Folha, profundamente problemática, diz Casabranca sobre postura de Lula na guerra da Ucrânia. O Estadão diz assim: Estados Unidos e União Europeia rebatem fala de Lula sobre guerra. Casabranca vê repetição de propaganda russa. E o Globo diz assim: União Europeia e Casabranca rebatem Lula e dizem que não é verdade que a ajuda à Ucrânia está prolongando a guerra. O chanceler russo Lavrov esteve no Brasil também, foi recebido pelo Mauro Vieira, foi recebido pelo Lula, deu algumas declarações que estão sendo também encaradas como polêmicas pela mídia hereditária. E eu queria te ouvir. Você acha que houve excesso verbal do Lula? Você acha que é uma crise fabricada? Ou o que está acontecendo aqui num contexto mais amplo aí para a gente entender, meu cara? Olha, a crise da Ucrânia é uma crise, é um campo minado, né? É um campo minado que o Brasil, sozinho, não terá, vamos dizer, bala na agulha para resolver. Né? Isso aqui é a minha visão. A crise da Ucrânia é algo muito profundo, que começa em 1991, com o fim da União Soviética, 91, 92. A Ucrânia, juntamente com os países bálticos, foram os primeiros a se colocar pela dissolução da União Soviética, o que, vamos dizer, condiz um pouco com a história da Ucrânia ao longo da história da União Soviética, né? Porque, lembrando a vocês que a Ucrânia, em 1918 até 1922, durante o período da Guerra Civil Russa, né, que seguiu a Revolução Russa, foi um espaço de muita resistência à Revolução, de muita resistência e de uma forte presença do Exército Branco, né, contra o Exército Vermelho. E isso tinha muito a ver pela estrutura social da Ucrânia, que é uma estrutura agrária, com donos de terra poderosos. A Ucrânia sempre foi o celeiro da Rússia pré-revolucionária e da União Soviética também. E essa postura de resistência ao socialismo na Ucrânia gerou também, vamos dizer, uma reação extremamente pesada do stalinismo contra a Ucrânia. Né? Lembrando que Khrushchev, que depois foi pintado aí como o bonzinho, o anti-Stalin, não é isso? Khrushchev era comissário na Ucrânia, comissário do Stalin para a Ucrânia, como se fosse um governador. E o Khrushchev foi o grande responsável pelas 10 milhões de mortes por inanição que aconteceram na década de 20, década de 30, quando a União Soviética confiscou, né, todos os alimentos, todos os trigos dos camponeses da Ucrânia. Né? Foi um massacre assim, enorme, crianças morrendo de fome e tudo mais. Foi um momento muito, muito dramático da história soviética. Mas Stalin pensava no todo, disse: eu não posso deixar vou deixar a Ucrânia sendo celeiro e não distribuir
vamos dizer, esses alimentos para o resto da União Soviética, porque tem outros que também estão morrendo de fome e a gente precisa distribuir. E foram ações extremamente duras contra os boiardos, né, na Ucrânia. A resistência ucraniana à sovietização foi muito grande. E tanto assim é que quando os alemães, na Operação Barbarossa, entraram na União Soviética, eles foram recebidos inicialmente pelos ucranianos como libertadores, né? Foram as barbaridades praticadas pelos alemães e pelos ucranianos auxiliares da SS que fez a população mudar de lado, tá? Mas no início eles foram recebidos de braço aberto, né? Stalin sabia muito bem, e Khrushchev também, que a Ucrânia era um problema. Tanto que na Constituição Soviética, a Ucrânia, assim como a Bielorrússia, tinha um status especial de repúblicas. Elas eram as únicas repúblicas que tinham representação nas Nações Unidas. Olha só. Diferente da União Soviética, na Ucrânia e a Bielorrússia. E Stalin, para, vamos dizer, apaziguar um pouco a Ucrânia, resolveu, então, tirar da Rússia, entregar para a Ucrânia as regiões do Donbass, que são Luhansk, né, Donetsk, e também mais ao sul, Zaporozhye, né, e a Crimeia. São regiões, todas elas, até Odessa, né, é tudo só russo. Ali são pessoas, 90% das pessoas são russas, né? E foi, na verdade, um presente praticamente dado à Ucrânia pelo Stalin e pelo Khrushchev. Agora, isso daqui, enquanto era a União Soviética, e, vamos dizer, era uma questão meramente, vamos dizer, de você dividir o estado de Mato Grosso em dois, botando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá. Não tinha mais significado isso. O problema foi em 92, quando acabou a União Soviética, né? Como é que ficaria isso? Para começar, na Crimeia tem o principal porto da frota do Mar Negro, né, que ficou com a Rússia, né, que é Sevastopol. Né? Como é que a Rússia ia abrir mão de Sevastopol? Sim. Então, houve um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para garantir que Sevastopol se mantivesse como porto armado russo dentro da Crimeia. Havia acordo nesse sentido. Agora, desde cedo, quando a Ucrânia, em 91, 92, se tornou independente, a Ucrânia, ela meio que, os atores políticos, meio que cultivaram um nacionalismo ucraniano, né? E esse nacionalismo ucraniano era, sobretudo, antirrusso. Antirrusso. Isso desde o início, tá? Agora, no ponto de vista da política, sempre teve uma relação compensadora. A relação entre a Ucrânia e a Rússia até 2014 era uma relação, vamos dizer, de cooperação. De cooperação.